Boa tarde a todos. Meu nome é Dalton Fábio Brock, eu sou o diretor-geral da ARES. Eu quero agradecer o convite e de pronto nós aceitamos, ainda dentro da reunião do Conselho de Regulação da ARES. Antes da polêmica. Antes de começar a nossa reunião lá, o Casal já tinha feito o convite e de pronto nós já aceitamos, independentemente do desenrolar. E dizer uma coisa que nem você sabe. É com muito prazer que eu volto ao Conselho, que eu já fiz parte também. Poucos aqui sabem, mas eu sou um pouco dinossauro, né? Mas dos inícios, das primeiras reuniões eu participei. O consórcio, não sei se ainda pertence ao quadro ao consórcio PCJ, né? Você está aqui, né? Representando. Nós, na época, tínhamos pouca gente lá em Americana, dentro do consórcio, e a gente revezava. Então, eu participei em algumas reuniões desse conselho. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero apresentar a ARES para vocês. Muitos dos senhores conhecem, alguns dos senhores podem ser que não conheçam, mas uma parte até institucional que é dever nosso. Por favor. Bom, nós temos a Lei Federal 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento, e ela fala que planejamento e regulação dos serviços competem aos municípios titulares do serviço de saneamento. E, no caso aqui, o saneamento básico foi englobado pela lei água, esgoto, resíduos e drenagem. São questões distintas, tanto o planejamento como a regulação e fiscalização, e que devem ser exercidas de forma autônoma. Ela também preconiza, essa lei, que a regulação não pode ser exercida por quem acumula a função de prestador de serviço. No caso, aqui a SANAS, ela não poderia fazer uma autorregulação, e sim teria que ser um órgão independente. Nós, no caso, fomos, por favor, nós fomos criados no âmbito, internamente dentro do consórcio, a ARES nasceu dentro do consórcio PCJ, como uma alternativa para se criar um ente regulador regional para fazer frente à necessidade dos municípios em ter o seu ente regulador. Poderia optar por aderir se associar à CESP, que é o órgão estadual, teria condições, mas a CESP, ela praticamente regula somente a Sabesp e mais dois casos, que é Mauá, não, Mauá é próprio, é Mairink e Santa Gertrudes, que são concessões privadas, né, é uma PPP, e por isso houve na época a necessidade, não tinha uma outra agência, então eles fecharam com a Arcesp. Nós, dentro do consórcio, estudamos uma possibilidade de se criar um consórcio público para essa finalidade. Portanto, a agência reguladora é uma associação pública, criada na forma de consórcio público, respeitando a legislação que é 1107 dos consórcios públicos. Temos a natureza jurídica de direito público interno. Somos uma autarquia integrante da administração direta de cada um dos 42 municípios associados. Na verdade, nem de todos os associados, dos consorciados. São parte de um termo de protocolo de interdições que deu origem ao contrato de consórcio público. Nós exercemos a regulação e fiscalização por independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas decisões. Os motivos que estamos aqui. A questão da transparência está causando polêmica na cidade, sabemos de toda a situação. Nós estamos aqui trazendo para os senhores o que os estudos técnicos levaram à nossa resolução. A nossa sustentabilidade. Apesar de se falar PCJ, nós não ficamos restritos às bacias PCJ, não usamos elas somente como um referencial geográfico. Nós também temos outros municípios, principalmente do entorno, e com isso a gente conseguiu obter escala na sustentabilidade e também com baixo custo operacional. Imagine cada município montando um órgão específico para regular o custo que a população pagaria em torno disso daí. Então nós temos para a nossa sustentação a cobrança de uma taxa de regulação que é cobrada do prestador em função de suas receitas, e no início nós cobrávamos 0,5% das receitas mensais, depois nós reduzimos, passamos para o ano anterior e com isso nós fomos reduzindo o percentual
e reduzimos praticamente, hoje, 0,3% das receitas desses prestadores. Então, é um ganho de escala que a gente repassa para o prestador, e com isso tem também a modicidade que chega até os prestadores, ou a sociedade. Essa é a nossa área de atuação, aqui as bacias PCJ, inserida nela a RNC, e também alguns municípios, em Paraibuna, aqui nós temos Araraquara, Luiz e outros municípios do entorno da bacia que a gente está regulando também. Essa é a relação de todos eles. Em azul, os que são consorciados, assinados por protocolo de intenções. Em vermelho, são municípios operados pela Sabesp, que aí é um caso à parte. Nós temos aí uma questão jurídica contestando a posição da Sabesp, que ela fala que a SESP foi criada para regulá-los, mas não, na verdade, a lei fala que é o município que tem que indicar. Então, ele tem esse questionamento. E em verde são os municípios que são por convênio, que a gente está regulando. O porte dos municípios. Nós temos até 20 mil habitantes, 12 municípios, até 50, 13, assim por diante, total de 50 municípios em trabalho. A diversidade dos prestadores. Departamentos municipais, ou seja, nem autarquias, não, são alguns departamentos, divisões internas da prefeitura, 12 municípios, e um aqui, na Santa Maria da Serra, que só faz esgoto lá, que a Sabesp faz água. As autarquias, 19 autarquias com água e esgoto e 5 só água. Empresas municipais, que é o caso aqui da Sanasa, também tem em outros municípios, água e esgoto 2, só água mais 2. A Sabesp, 7 municípios, água e esgoto, e um água, que é a Santa Maria da Serra. Porém, a Sabesp nós não estamos com esse litígio aí. E a questão aqui ainda, as concessões de PPPs, 3 água e esgoto, 6 esgoto e um resíduo. É o município de Piracicaba, onde a gente trabalha na regulação. A nossa estrutura organizacional, nós temos uma Assembleia Geral dos municípios, dos prefeitos dos municípios consorciados, que elege uma presidência, né, um presidente e 2 vices. Nós temos a parte executiva, que a gente já chama de agência reguladora, e também os conselhos de regulação e controle social, um em cada município, respeitando essa composição. O titular, que no caso é o município, os usuários, os prestadores, os órgãos de saneamento, aqui a vigilância sanitária geralmente, os conselhos municipais de meio ambiente, do qual vocês aqui participam, as entidades técnicas, geralmente são ligadas aos sindicatos dos engenheiros, as ONGs e também a defesa do consumidor, o PROCON. A agência tem a sua diretoria executiva, tem essa composição, nós somos em 16 funcionários, por favor. E aqui a qualificação técnica de todos aqui da parte da coordenadoria, de regulação, de contabilidade regulatória, auditoria e procuradoria. Então nós temos bastante especialistas com mestrados, também com doutorado ou ainda doutorando. A questão da regulação, ela se dá onde? Essa aqui, a partir da captação. Dentro do rio, nós não interferimos, isso é a questão da qualidade. A CETESB, o NIU, também a quantidade, a questão do DAE, fazer a gestão dentro do manancial. A ARES, ela atua. A ARES não, a agência reguladora, no modo geral. A partir da captação, tratamento, preservação, distribuição, consumo, depois a coleta do esgoto, seu devido tratamento e a devolução do rio. Então, a parte externa do manancial é porque a gente regula e fiscaliza a prestação do serviço. E a fiscalização, então, visa o quê? Contribuir na evolução do sistema do saneamento, né, com a melhoria da qualidade do serviço, observando sempre os padrões e indicadores de qualidade, principalmente, nós temos hoje uma base do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e que, a partir, provavelmente, do ano que vem, nós faremos auditoria de alguns desses indicadores, já que é o prestador que informa e a gente está tentando consolidar a auditoria desses indicadores. Verificando sempre os métodos operacionais e manutenção dos sistemas e propor metas progressivas de expansão e qualidade. Já a regulação compete à agência reguladora estabelecer os padrões e as normas da prestação de serviço, garantir o cumprimento do plano de saneamento. Vocês aqui em Campinas
já estão numa fase bem avançada, já finalizou? Já está finalizado e agora a gestão inclusive, do gabinete do prefeito, que costura com várias secretarias para acompanhar a gestão do plano. Certo. E nós vamos fazer o acompanhamento do cumprimento das ações em cada um dos municípios. Hoje, acho que a metade já tem, em torno de 20 municípios já tem o seu plano, e alguns já estão em fase de finalização. Prevenir e reprimir o abuso econômico, o poder econômico, definir e fixar valores das tarifas e outros preços públicos, visando o equilíbrio econômico e financeiro e também a qualidade da prestação de serviços, tudo isso com modicidade tarifária. Vou apresentar aqui a questão dessa revisão extraordinária que está dando essa situação aqui no município de Campinas. Nós tivemos recentemente a reunião do Conselho de Regulação, como o Carlos Alexandre falou, temos aqui representantes também da Sanasa e de outros representantes aqui que participaram lá. Nós fizemos já um exercício utilizando uma fórmula paramétrica adotada, desenvolvida para a agência, foi uma consultoria do professor do Carlos Lobão, que elaborou para a gente, levando em consideração uma série de situações, o custo no período anterior, a projeção do período seguinte, olhando os investimentos necessários descritos, principalmente aí vem casando com o plano de municipal de saneamento, verificando os investimentos que estarão dentro desse plano, já também nos PPAs, respectivos PPAs e tudo mais. Nós tivemos aqui informações oferecidas pelo prestador, no caso a Sanasa, suas receitas operacionais líquidas no período de 2014. Vocês veem que houve praticamente uma redução do início aqui do primeiro. Nós pegamos até maio aqui, que foi para 2015, nós utilizamos até o mês de maio como estudo, por isso tem um subtotal aqui. Se vocês analisarem, as receitas foram reduzindo e as despesas foram aumentando, principalmente no segundo semestre. E chegou no final do ano passado, com quase 32 milhões, o resultado negativo da Sanasa nas questões operacionais. Isso vem corroborar até com a informação que foi passada pelo diretor financeiro da Sanasa na reunião do Conselho, que o primeiro semestre de 2014 foi o melhor semestre da Sanasa em todos os tempos. E, em compensação, o resultado final foi um prejuízo. Só para ficar claro para os conselheiros que estão acostumados com a nomenclatura, você pode só especificar o que são despesas operacionais para eles entenderem? O operacional é a questão de se trabalhar mesmo na finalidade da empresa. Tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, o operacional é água e esgoto especificamente. As receitas através das tarifas. E as despesas, todo o que se utilizou na operação da entidade, no caso da empresa. Inclusive salários? Sim. Inclusive investimentos? Não, são receitas e despesas operacionais. Não estão em investimentos aqui. Não estão em investimentos. Não, só para... Não estão incluídas. Por favor, próximo. Aqui em 2015, vocês têm aqui já uma coluna com a variação do mesmo período de 2014, tanto nas receitas como nas despesas. Vejam que também aqui houve já, aqui a variação no total aqui, já fechou os 5 primeiros meses aqui com menos 20 milhões aqui no balanço, no balancete da empresa. Então isso teve uma descompensação, principalmente no quê? Nos insumos, em função da crise hídrica. Nós tivemos também a questão da energia elétrica que tivemos aí uma questão de um aumento também que a ANEEL nos presenteou no início do ano, com 2 aumentos fora da bandeira. Nós tivemos aqui, em função desse aumento, já nos primeiros 5 meses, um aumento aqui de 41%, sendo no mês de abril até praticamente dobrou o custo de energia dentro da Sanasa. A questão do volume faturado, o que ocorreu?
em função da crise hídrica, todo cidadão consciente pôs o pé no freio ou fechou a torneira. Fez com que o volume faturado em metros cúbicos veio sofrendo redução mês a mês, chegando aqui no final do ano com 84,6 milhões aqui de metros cúbicos. Se você comparar com o mesmo período aqui, de janeiro a março de maio de 2014 e 2015, houve aqui uma variação de 12,5% no volume faturado. E o que significa isso? Na saúde financeira da empresa. Estou aqui para defender, estou trazendo aqui as informações que a empresa passou para a agência. Vou pegar aqui a categoria residencial, todo mundo tem a sua conta lá em casa. Em comparativo de janeiro de 2014 com maio de 2015, nós tínhamos aqui 278.500 ligações contra 295 aqui já nesse período. Então houve um acréscimo de 5,7%, um crescimento de novas ligações. Porém, nós temos aqui uma participação na primeira faixa de 30% e meio contra 54% de consumidores, de usuários na primeira faixa. O que significa isso? A primeira faixa é um valor subsidiado, um valor mínimo subsidiado. Subsidiado por quem? Pelas outras demais faixas. E a partir do momento que o consumidor começa a subir faixa ou chegando no mínimo, ele deixa de subsidiar e passa a ser subsidiado. Subsidiado por quem? Por mais ninguém embaixo. Então, a base está balançando. Então, nós tivemos o quê? Volume faturado, uma redução de 21,5% do volume e do valor faturado de 20%. Ou seja, a receita da empresa despencou. Okay? Questão do que falou dos investimentos. Nós tivemos a Sanasa, ela tem uma série de investimentos e compromissos, principalmente questões judiciais, taxas, alguma coisa, e a CETESB, através do MD e outras situações, estão exigindo um tratamento com maior eficiência. Então nós temos aí a EPA Capivari, outra EPA, o Sarrão vai se transformar, ou a Inuma vai se transformar também em membranas. São investimentos altíssimos e que geram valores significativos, que são compromissos que não se pode parar de fazer esses investimentos. Nós tivemos... Não, passou. Nós tivemos, com comparação 2014 e 2015, os 5 primeiros meses, um crescimento nesse investimento, e a gente está projetando uma manutenção desses investimentos pela MET. Por favor. Isso para efeito de cálculo. Esses valores são de investimento da própria companhia? Geral. Geral, já com financiamento? Tem financiamento e tem também as contrapartidas. E financiamento que a gente chama de financiamento externo, né? Não é do próprio caixa. Você tem o número do caixa da Sanasa? Aqui não tem. Essa informação, pessoal, essa informação pode ser encontrada no site da empresa também. Sim. E outra, aqui está bem genérico o assunto, mas pode ser lido de forma bem transparente, de acordo com a área, como foi custeado, o que está sendo custeado. Está tudo aberto no site da própria empresa. Uma pergunta. Pela inscrição dos conselheiros, contribuições, tem mais alguma coisa que vai perder? Investimento no caixa. Então depois até a gente tem acesso à internet aqui, depois a gente tem acesso à internet aqui, até para um exercíciozinho dos conselheiros, que eu acho que é não, mas acho importante os demais. Por favor, Roquinho. Você, na tabela anterior, você falou, olha, quanto mais acima a faixa, mais subsidiada a pessoa está sendo. Bom, que subsídio é esse? Porque as pessoas pagam os seus cavaletes, seus relógios, elas pagam a sua água, todo mundo recebe, mesmo quando é cavalete coletivo, todo mundo recebe a sua conta. O que é esse subsídio? O valor do custo da água, do metro cúbico da água. Não, exatamente, eu entendi. As categorias,
os valores das faixas, você tem os valores, maior na verdade, você começou, é uma multa, ou então a penalização, chama assim, a quem usa mais ou desperdiça, não sei. Então, quanto maior você descer, quanto mais você descer, mais caro vai ser o metro cúbico da água, que vai estar subsidiando tem o custo mínimo, o consumo mínimo. Então, as faixas de baixo desviam as de cima. O Francisco tem uma pergunta. O senhor vai fazer um comparativo do custo do metro cúbico aqui com as outras cidades lá? Tem, mas tem no nosso site. Mas a gente tem, porque eu vejo na mídia, assim, falar que o metro cúbico de Campinas vai ficar mais caro. Sim. É, não é? Sim. Isso não mostra como o senhor encara isso? É uma questão de investimento? Questão de investimento e qualidade do serviço. A Sanasa, ela é reconhecida, recebeu recentemente um prêmio sobre uma das melhores prestadoras de serviços de saneamento do país. Eu vou dizer um comparativo. Não estou aqui para defender essa marca. Estou falando que ela nos passou. Estive recentemente em Florianópolis, no seminário de meio ambiente, mês passado, onde o prefeito do município, Jaraguá do Sul, vai ser a próxima assembleia da ACEMAI, será lá. Ele falou que nós temos uma das tarifas mais baixas de Santa Catarina, que era mais alta do que essa nossa. Então, não estou comparando. E esse balanço passa por isso? O balanço da Sanasa? Sim, inclusive ela tem ações na bolsa, ela é obrigada a ter todo um acompanhamento da Comissão de Valores Imobiliários. Sim, mas ela tem pela como você falou. Passou. Nós temos nessa nossa fórmula do custo médio atual do prestador. Tá? Essa é uma pequena fórmula com todos os componentes que a gente pede as informações ao prestador, a gente joga nessa fórmula e o que impacta é o volume faturado. Mas o volume faturado não seria melhor aumentar esse denominador aqui para ter um resultado melhor? Aí eu vou colocar o volume captado, aí eu vou estar premiando a ineficiência de quem tem uma perda enorme no sistema. Então aqui o faturado é porque está sendo medido e está sendo cobrado do cidadão, da indústria, do comércio. Então o faturado é o que causa aí traz uma realidade melhor. O custo médio, então nós temos aqui a despesa de exploração, ou seja, do serviço, depreciação, amortização, investimentos realizados, a receita de faturamento, a receita de arrecadada, uma coisa é você faturar, outra coisa é você receber, os recursos de investimentos externos, as outras receitas aqui dos outros serviços. Enfim, nós temos aqui um compilado de algumas informações e nós temos aqui o cálculo da defasagem tarifária. O que é isso? É a tarifa praticada média quanto o custo médio que está sendo analisado nesse momento. Então dá uma tarifa, uma defasagem de 27%. Defasagem quer dizer reajuste, ok? Essa é a forma da tarifa média necessária para quê? Cobrir os custos e também projetar para o próximo período, incluindo os investimentos que impactam na tarifa, ou seja, as contrapartidas e os recursos próprios. Essa também é uma pequena fórmula que nós utilizamos e a gente colocando todas essas preenchimento de todas essas variáveis, nós vamos ter o quê? Uma tarifa média necessária, seria de 5,48 contra uma de 4,02 que é praticada. Seria então, aí sim, um reajuste necessário de 36,26% para equilibrar essas tarifas todas, projetando aqui uma projeção para até 2016, quando vamos ter o próximo período de revisão de reajuste ordinário. Então, nós projetamos isso daqui em função daquela média apurada no período do ano passado.
Ou seja, a fórmula paramétrica da ARES apontou o reajuste necessário nas tarifas de água e esgoto na ordem de 36,26%. Porém, a ARES propôs um reajuste de 15% e, em contrapartida, para equilibrar suas contas, a Sanasa deverá buscar outras fontes de receitas, como novos negócios, ou seja, venda de água para Sumaré, que já está ocorrendo, água de reuso, que é o caso do lado de Viracopos e outras empresas, bem como reduzir suas despesas operacionais. Essa, em suma, é uma recomendação que nós fizemos aí. E não é mais do que a receita de bolo aí para a questão, ok? Gente, foi nessas informações, com esses dados que a própria prestadora nos passou, dados oficiais, balanços, balancetes, que nós realizamos as nossas formas, preenchemos as nossas necessidades as variáveis que a gente utiliza. E foi com isso que nós chegamos naquele índice. Esse índice de 15% que está sendo levantado aqui com uma situação, não é exclusividade de Campinas. Nós tivemos recentemente, mesmo reajuste, essa extraordinariedade aplicada em Jundiaí, em Rio Claro, em Piracicaba também, em função, principalmente, de energia elétrica e também o custo operacional de produtos químicos, em função da qualidade do manancial. Se gastou muito mais produtos para equacionar a tratabilidade da água e também a questão da redução do volume faturado, ou volume de captação, né, do volume faturado, em função de tudo isso da própria crise. E que esse índice de ajuste, obviamente, no próximo período de revisão e de ajuste ordinário, serão levados em consideração. Pode ser que esse índice de 15, em função, vamos dizer que voltem as chuvas, a população tem aí não sem desperdício, obviamente. Não, mas a qualidade do manancial, voltem a chuva, melhora a qualidade do manancial. A energia, infelizmente, não vai baixar tão cedo. Bandeira vermelha vai ficar até o ano que vem. E com talvez aqui mais um reajuste extraordinário para os próximos dias. Então nós temos essa projeção, e para o começo do ano nós iremos refazer todos esses cálculos e considerar um reajuste, caso factível. A questão, a Sanasa está buscando ainda recorrer da decisão e a gente vai colocar em prática, então, descontar esse reajuste que está sendo proposto. Pela ordem, porque tem umas inscrições aqui para pergunta. Então, eu quero iniciar assim. O Mário tinha solicitado, depois o conselheiro, depois o Furtado e o Ari na sequência. E eu? Tá? Fica depois o Ari daí considerando. Só queria esclarecer para vocês o seguinte: eu gostaria que o senhor fizesse uma citação, porque na votação pelo aumento, a gente ficou questionando, inclusive a doutora Pia, como advogada, representante da OAB e vice-presidente do Conselho, estava presente, ela não votou porque eu estava, mas juridicamente a gente fez esse questionamento. Hoje, a Defensoria Pública ela entrou com uma liminar fazendo um questionamento com relação ao aumento da água. Esse questionamento foi feito pelos conselheiros presentes no dia da reunião e a gente quis saber qual era a base jurídica que dava a salvaguarda para que isso fosse. Então, hoje, pelo que eu vi as apresentações da Defensoria Pública da CBN, pelo que eu li no jornal, pelas discussões, eles estão usando um dos artigos da lei. E lá para nós foi explicitado, inclusive a assessoria jurídica da agência reguladora, qual era a leitura e qual era o arcabouço legal que dava amparo para que eles pudessem fazer isso, com o compromisso de retroatividade do valor da tarifa, inclusive, numa recuperação do volume de água, numa melhora da questão da crise hídrica, ou, eventualmente, um maior período sem aumento do custo da água, que foi um compromisso que está em ata, assumido, inclusive, perante os conselheiros, né? Então, assim, é muito importante a gente esclarecer tudo isso, porque é um assunto sério e que, claro que aumentar a água é uma situação, e nós temos outros questionamentos que estão sendo feitos, mas no nosso fórum, o problema da saúde pública e a quantidade de insumos
para se manter a qualidade da água, principalmente, foi o primeiro item de preocupação que nós levamos em consideração lá. E aí eu justifico aqui perante vocês, que eu tenho obrigação de fazê-lo, enquanto representante do Conselho de Meio Ambiente, após bastante discussão, como eu me senti convencido de anuir. Eu poderia ter feito uma abstenção, mas eu não tenho essa, a não ser que for votar algo que eu não participei, eu vou me abster. Eu tenho a iniciativa sempre de ter uma posição, de sim ou não. Me senti convencido nesse sentido. Queria deixar isso bem claro para todos os conselheiros, para que a gente possa sim debater todos os questionamentos, todos os fóruns e outras questões que envolvem a SANASA, mas para que fique claro para vocês que a nossa preocupação principal foi a questão da saúde pública, a qualidade da água, muito mais do que a saúde financeira da própria empresa. Se a empresa tiver problema para poder cumprir o que o MP estabeleceu como regra, que é atingir até 2017 todas as etapas de construção, de operação, assinadas em termos de ajustamento de condutas e os investimentos que são necessários para garantir a qualidade da nossa água, a gente teria um problema. Então, tinha vários fatores que levaram a gente a analisar, neste contexto, a posição do representante do Conselho de Meio Ambiente lá. E acho muito interessante essa apresentação aqui, para que a gente faça as exigências lá fora, assim, que estão sendo feitas por vários setores da sociedade civil, só que a gente sabendo separar as questões que são eminentemente técnicas, e eu defendo a equipe técnica da autarquia SANASA, porque são estatutárias, são pessoas que fazem parte do patrimônio do município de Campinas, e a gente não vai abrir mão nisso. Eu acho que a gente tem que discutir a qualidade de como essa gestão deve aprimorar futuramente, provado e julgado naturalmente se houver alguma inconveniência na forma que está sendo feito hoje. Então eu queria que você especificasse essa questão dos artigos, ou a doutora Andréia, que é a presidente do Conselho e que é advogada, né, que subsidiou o nosso respaldo. Bom, o que está sendo... Aí eu abro na sequência de estudo, senhores conselheiros. Sendo questionado pela Defensoria, acho que é o artigo 38, 37, o 37 da lei, 11.445, fala que o reajuste das tarifas de serviços públicos de saneamento serão realizados observando o intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Aí veio o 38 falando das revisões tarifárias, compreenderão a reavaliação das condições da prestação de serviços tarifas praticadas e poderão, 1. ser periódicas, 2. extraordinárias, que é o caso quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato. Eles falam muito em contrato aqui porque eles se remetem também às PPPs e concessões. Previstas no contrato fora do controle do prestador de serviço, que altere seu equilíbrio econômico e financeiro, ou seja, a energia, combustível, telefone, isso está tudo fora do controle, não decide, em parte, tentar porque é negociação. Mas está fora do prestador, do domínio do prestador. Ele vai ter questão de dissídio, pode na folha de pagamento, questão de manutenção, ele tem questões, outras que ele administra, outras ele não consegue administrar, tem de cima para baixo. Então, são nessas situações. O problema que a Defensoria pegou, pelo que a gente tem observado, eu não vi ainda a ação, eu desconheço, está falando que nós aqui tratamos como reajuste, quando deveria ser trabalhada a palavra revisão. É isso. Eles não estão questionando índice, não estão questionando modus operandi ou rito que foi utilizado. Estão falando a questão nomenclatura, revisão e reajuste. É isso em suma. Por favor, pela inscrição pela ordem, conselheiro.